meios de comunicação no Brasil se configuram hoje, desde sempre, como um oligopólio. A junção de várias empresas que dominam o mercado e não permitem que outras empresas ou grupos possam participar desse mesmo mercado. O cara no Nordeste não pode receber o mesmo conteúdo que o cara de São Paulo, até porque muitas vezes o cara do Nordeste recebe o conteúdo de São Paulo. Você homogeneiza toda a produção e distribuição de informação de um país como o Brasil, que é um continente de 200 milhões de habitantes, a partir dos seus centros, né, mais hegemônicos, que são São Paulo e Rio de Janeiro. De fato, você tem certas, pode chamar de oligarquias, né, que expressam às vezes as suas opiniões, dependendo de qual desses meios de comunicação, ele se abre um pouco mais. Você pega um jornal como o Estado de São Paulo, você vê nos editoriais são muito mais a expressão da opinião daqueles que comandam o jornal. Mas no conjunto do jornal você já vê algo mais aberto, menos fechado, menos oligárquico, digamos assim. Então existe um processo em que essas coisas se misturam bastante. Não dá para dizer que o jornal, o meio de comunicação, ele é absolutamente a expressão de uma oligarquia, mas também não dá para dizer que esse meio de comunicação é a expressão de uma visão ampla, aberta, democrática sobre o que acontece no país. A linha editorial e a maior parte das notícias que têm sido veiculadas por estes órgãos normalmente são de uma visão, corresponde a uma visão relativamente conservadora. Eu assino o Estado, a Folha, compro com frequência o Globo e procuro ler a Veja, o Isto É, a Carta Capital e a Época, para estar bem informado. No Brasil, por não ter tido, historicamente, né, nenhuma regulamentação eficiente, a gente viu, a partir de 2013, principalmente, a explosão das mídias independentes. Né? Isso porque, num cenário muito saturado, onde poucos veículos têm acesso, né, têm a capacidade de produzir e distribuir informação, a gente acabou tendo um levante das mídias independentes a partir das novas tecnologias e do uso das redes sociais, que possibilitou que a gente começasse a democratizar essa informação pelas nossas próprias mãos, né? Então, independente de política pública. Acho que isso é bem importante. Tem um papel hoje fundamental, inclusive para cobrir ações e atos que às vezes a grande imprensa não traz as devidas informações e eles vão atrás, né, se estão lá perto, quando, por exemplo, aconteceram atitudes de violência policial contra estudantes, manifestantes e tudo, eles estavam lá perto e fotografaram, filmaram de uma maneira que nem sempre os jornalistas da grande imprensa conseguiam. E às vezes até depois a Folha, o Estado, o Globo acabam utilizando as imagens e relatos que esses jornalistas conseguiram. Então eles são mais ousados e corajosos e vão à busca das informações de uma maneira que eu considero positiva. Precisa dos dois para complementar, porque obviamente a grande imprensa tem muito maior estrutura para estar cobrindo os eventos, mas esses jornalistas independentes, eles vão atrás dos fatos e às vezes em situações bastante difíceis e conseguem saber melhor das coisas, e isso é bom para todos nós.
por exemplo, não leva em conta as famosas mídias digitais, leva muito pouco em conta, a não ser quando elas expressam nada mais do que as próprias mídias tradicionais. Você pegar um site de um UOL, vai expressar aquilo que você vê no Grupo Folha. Assim como você pega uma mídia, um site do Estado de São Paulo, você vai observar aquilo que expressa, vamos dizer, o Grupo Estado de São Paulo. Essas redes sociais que formam também, influenciam, é uma coisa ainda, na minha opinião, ainda não se sabe muito bem o papel que elas têm. Eu não acredito muito em grande influência disso, porque numa mídia, numa rede social, você vê todas as opiniões as mais diversas, e para cada um de nós que vê, de vez em quando, as mais estapafúrdias possíveis. Isso expressa a realidade da situação de consciência, vamos dizer assim, política, de consciência crítica de cada cidadão. É o cidadão que escreve lá, que põe seu comentário, ou que publica alguma coisa, expressa aquilo que a vida lhe trouxe como informação, que pode ser tão estranho para quem lê, que ele não dá a mínima atenção a isso, que ele põe totalmente isso de lado. Então, acho que as redes sociais, elas podem ter um pouco um papel informativo, mas elas não chegam a influenciar, eu acho, muito profundamente o ponto de vista das pessoas. O ponto de vista das pessoas tem muita base objetiva na vida de cada um, na vida objetiva de cada um, na vida, nos problemas que cada um sente e como ele sofre. Então a gente fala hoje para muito mais gente do que esses veículos no Facebook, e isso é um constrangimento e ao mesmo tempo, né, um fator de, com certeza, deixar a gente mais na mira desses oligopólios, né? A gente passa a ser cada vez mais um inimigo, um alvo. E isso já aconteceu. Em 2013 a gente foi mega criminalizado pelos veículos de comunicação, né? A gente saía na capa da Folha, na capa da Veja, falando que a gente era uma seita, que tinha trabalho escravo. Então, assim, a capacidade deles de manipulação é muito forte, assim. A questão é que a gente não está mais, né, na era da ditadura militar, né? A gente não está em 1964, em 1970, a gente está numa era onde a informação de fato tem uma nova dinâmica, e a gente, por ser movimentos de comunicação, de tecnologia, acaba dominando muito mais rápido, às vezes, essas novas plataformas do que a própria imprensa. Isso fez uma diferença grande. É interessante e importante que possa a população ter acesso a meios de comunicação bastante independentes, né? Como, por exemplo, a Carta Capital, como, por exemplo, o que foi os jornais Opinião, Movimento, Caros Amigos, revistas Caros Amigos e outras. Até hoje eu não consegui saber, ninguém conseguiu me dar elementos para me dizer até que ponto as mídias digitais influenciam nos processos eleitorais. Eu não tenho certeza disso. Eu não tenho certeza. É um meio de comunicação, sempre é um meio de transmissão de alguma coisa. A pessoa recebe uma informação como recebe na televisão, como recebe na rádio, como recebe na leitura do jornal. O que me parece hoje é que essas mídias, as redes, estão substituindo esses meios de comunicação mais tradicionais. Que as pessoas veem menos os meios tradicionais, leem menos jornal, leem menos coisas, menos leitura, mesmo televisão vem menos noticiários de televisão, que são muito poucos, vem menos, e vão mais, se utilizam muito dos meios das redes. Só que essas redes são de uma tal anarquia, vamos chamar assim, tão grande, com todos esses meios que nós temos de acesso, que é difícil dizer o que isso está impactando na cabeça de cada um, né? Mas
esses meios passaram a ser os meios informativos importantes, substituindo o que existia. A gente tem certeza que a produção de conteúdo da mídia ninja impacta em vários níveis a opinião pública no Brasil e na América Latina, num certo sentido. Isso se dá por algumas camadas, assim, né? O primeiro impactado é o nosso próprio público de seguidores, né? Que hoje no Facebook já ultrapassa 1 milhão de pessoas, e contando todas as redes, isso aumenta bastante. Esse público, ele não só está recebendo essa informação passivamente, mas ele é crítico, ele questiona ela, ele manda conteúdos novos, né? Então esse nosso público formado, que em 2013, depois do ápice das manifestações, eram cerca de 300 mil pessoas no Facebook, hoje é mais de 1 milhão, ele é a primeira camada, né, de impacto que a gente tem. São outros formadores de opinião que a gente, né, dá elementos para que se capacitem no debate público. A opinião pública, ela é muito, vamos dizer assim, a formação dessa opinião é muito diversificada, né? Não são os meios de comunicação apenas que formam a opinião da pessoa, né? Forma a opinião da pessoa toda uma história dessa própria pessoa, toda uma cultura que ela tem, toda uma formação que ela tem, faz parte da vida pessoal dela no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, no seu meio de vida. Ele vai formando essa opinião. Quer dizer, a cabeça das pessoas não é uma coisa assim tão estanque. Leu, viu, achou que aquilo lá lhe influencia de uma forma tão decisiva. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de filtrar muito as informações, de analisar muito, de produzir ideias que muitas vezes se conflitam com aquilo que a mídia procura passar. Acho que o cidadão, o ser humano, ele tem essa capacidade. Tanto é verdade que, se não fosse assim, nós nunca teríamos grandes movimentos que na sociedade tem de tempos em tempos, que faz mudar a vida econômica, a vida política, a vida social. Você não teria essa dinâmica que você tem na vida, né? E muitas vezes eu acesso estes órgãos independentes, os jornalistas livres, por exemplo, quando ocorrem essas manifestações, como pela Direta Já, de crítica à forma como se fez o impeachment da presidenta Dilma. A gente não acredita de maneira nenhuma em qualquer possibilidade de imparcialidade dentro do jornalismo brasileiro, mundial, porque a gente não acredita que a imparcialidade seja algo possível para o próprio ser humano. Essa imparcialidade nunca existe, porque aquele que escreve, ou aquele que fala, aquele que expõe uma ideia, sempre expõe a sua ideia, né? Por mais que ele procure ser mais aberto, menos dogmático, mas ele sempre expõe a sua ideia. E isso, evidentemente, se relaciona, apesar dele poder desejar ter uma visão mais ética e mais aberta possível, sempre espelha muito das suas próprias opiniões, das suas próprias ideias. Imparcialidade é um mito criado pela imprensa corporativa, pelos grupos de comunicação que precisam disso para poder forjar uma ideia, né, de que eles não têm uma intencionalidade política no ato da comunicação, o que é um erro. A nossa missão enquanto mídia independente, enquanto atores críticos nesse cenário da comunicação, é ter clareza de que existe parcialidade em toda a comunicação, que toda a comunicação é política, nenhuma comunicação, nenhum ato humano é desinteressado, seja para o bem ou para o mal. Nem o político entende que a mídia diz aquilo que ele, político, vê, tanto na superfície quanto vamos dizer, na profundidade. E acho que a mídia também não chega a buscar do político e da vida política uma análise mais profunda. O político necessita da mídia como seu instrumento de divulgação. A mídia necessita do político como elemento de informação.